E aí pessoal, eu me chamo Fernando e se tem uma coisa que atrapalha muito qualquer cultivo que nós vamos ter, são as pragas e as doenças. E tem uma que eu ouço poucos produtores que cultivam pimenta do reino falarem sobre ela, e isso me preocupa bastante, porque a grande maioria dos pimentais hoje existentes aqui no Brasil são atacados por essa praga. E se ninguém está falando dela, alguma coisa está muito errada. Talvez seja porque as pessoas não saibam da sua existência, que são os nematóides. E é sobre o ataque deles na pimenta do reino que eu quero falar contigo hoje nesse vídeo. Mas antes de irmos ao conteúdo do vídeo, você já sabe, deixa o seu like, deixa o seu gostei, não custa nada. Verifica se você está inscrito, se não estiver, já se inscreva e compartilhe esse vídeo com pessoas que cultivam pimenta do reino. Eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou te trazer hoje aqui vai ajudar você a ter um cultivo muito melhor e também vai ajudar esse seu amigo a ter um cultivo de pimenta do reino muito melhor. Já deixou o gostei? Já se inscreveu? Então bora lá! Como vocês já bem sabem, a pimenta do reino é atacada por muitos agentes patogênicos, agentes causadores de doenças, fungos, bactérias, alguns parasitas também. E esse é o caso do nematóide. Ele é um parasita, ele é um verme que penetra na planta e provoca uma série de danos que acabam prejudicando gravemente o seu plantio. Só que, como eu falei para você no começo do vídeo, eu ouço muito pouco os produtores falarem sobre o nematóide. E isso me preocupa bastante. Por quê? Várias pesquisas da Embrapa, na verdade várias pesquisas de décadas atrás até hoje, já afirmam que o nematóide é uma das pragas mais presentes nos pimentais hoje cultivados. Então é muito curioso você ter a grande maioria dos pimentais atacados por essa praga e se falar pouco dela. Não faz sentido nenhum, concorda? Então por isso eu quero falar para você hoje sobre os nematóides. Então para começar, o que são os tais dos nematóides? Os nematóides são vermes bem pequenininhos, minúsculos. Você não consegue enxergar eles a olho nu. Na verdade, para você ter uma noção de tamanho, olha só essa imagem. Aqui nós temos um nematóide, mais especificamente um nematóide fêmea, dentro do corpo da planta, dentro das raízes de uma pimenteira do reino. E você pode ver que tem umas estruturas bem ao lado dela, certo? Essas estruturas são as células da planta. Ou seja, o nematóide ele tem um tamanho muito parecido com o de uma célula vegetal. Para você ter noção do tamanho dele, é realmente muito pequenininho. E olha que interessante, os nematóides eles são estudados há décadas. Aqui no Pará, os primeiros estudos aconteceram lá por volta da década de 70. Eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo alguns trabalhos que foram feitos lá no comecinho dos estudos dos nematóides aqui no Pará, em relação ao seu ataque na pimenta do reino. Dá uma olhada aí na descrição. E logo nessa época já foi identificado dezenas de nematóides que atacam a pimenta do reino. Beleza, Fernando? Já sei que os nematóides são seres minúsculos, mas então como é que eles atacam a pimenta do reino? Bora lá! O ataque do nematóide à pimenta do reino acontece por meio das suas raízes. Os nematóides, eles simplesmente têm a capacidade de romperem as raízes e penetrarem na raiz. Ao entrarem na raiz, eles têm a oportunidade de absorver os nutrientes ali presentes, os nutrientes das células. Então o nematóide, na verdade, ele entra dentro da pimenta do reino justamente para procriar, para poder depositar seus ovos lá dentro. E, consequentemente, quem coloca os ovos são os nematóides fêmeas. Olha aqui aquela imagem novamente. Aqui dentro é o nematóide fêmea. Ela irá colocar os ovos dentro das raízes da planta. Engraçado, os nematóides eles também se diferenciam entre o sexo masculino e o sexo feminino em relação ao seu tamanho. As nematóides, vamos dizer assim, elas têm um tamanho bem maior que os nematóides machos. Então, quando ela entra dentro da raiz e deposita seus ovos, acontece um comportamento diferente nas células daquela planta atacada. Logo naquela região ali onde o nematóide entrou, ela vai colocar os ovos. E a partir daí, as células da planta começam a crescer muito. São as chamadas células gigantes. Por quê? Você pode observar que tem células pequenas, ou tamanhos normais, e tem células imensas, justamente porque elas foram atacadas diretamente pelo nematóide. E aí elas criam essa deformação.
E é justamente essa deformação, esse inchaço, esse crescimento gigantesco da célula que causa as chamadas galhas. As galhas, gente, nada mais são do que deformações que acontecem nas raízes da pimenteira do reino. É por isso que você ouve muito falar dos nematóides das galhas. Os nematóides das galhas são grupos de nematóides que provocam esse tipo de sintoma nas plantas. O nematóide rompe a raiz, penetra na raiz, coloca os seus ovos, acontece o inchaço das células, criando assim as células gigantes, e esse inchaço provoca então o inchaço também na raiz. E você começa a ver uma espécie de tumorzinho nas raízes. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Nessa imagem, nós temos então as raízes com galhas. Geralmente, essa raiz ela fica deformada nas raízes secundárias e terciárias. São lá onde se desenvolvem o maior volume dessas bolinhas, desses tumores, podemos dizer assim. E sabe o que é engraçado? De uma variedade de pimenta do reino para outra, existe um comportamento, uma reação diferente na formação dessas galhas. Algumas variedades de pimenta do reino apresentam galhas menores quando são atacadas pelo nematóide. E outras apresentam galhas bem maiores, bem mais evidentes. Então pode ser que você, ao observar as raízes de pimenteiras do reino atacadas pelo nematóide, você observe a diferença, que determinado pé de uma variedade tem galhas menores e em outro galhas maiores. Mas as duas estão sendo atacadas e prejudicadas pelo nematóide. Ah, uma coisa interessante também. Se você pega essa bolinha, esse trecho da raiz e corta essa bolinha, você observa que dentro dela está enegrecido, está preto. Literalmente, aquele tecido foi danificado. E quando acontece o dano na raiz daquela planta, obviamente, o fluxo de seiva não consegue mais acontecer normalmente. E é aí que mora o grande problema. São pelas raízes que a pimenta do reino absorve a água e os nutrientes do solo. E se ele foi prejudicado, então, pelos nematóides, como é que a seiva, como é que esses nutrientes, essa água vai passar livremente por ali? Simplesmente não vai. Então é por conta disso que os nematóides são muito importantes na cultura da pimenta do reino, porque eles vão prejudicar a capacidade da planta de retirar os nutrientes e a água do solo. Mas então, vamos lá. Como é que eu sei, Fernando, que a minha planta foi atacada por nematóides? Como é que eu sei identificar que realmente aquela planta está sendo atacada? E, gente, é muito interessante, porque talvez o fato das raízes serem atacadas pelo nematóide é o que faz com que muitas pessoas não tenham consciência de que algo errado está acontecendo naquela pimenteira. Só vão realmente observar algum tipo de algo errado quando a situação já está bem grave, quando as raízes já foram muito danificadas. Aí a pessoa começa então a se perguntar o que está acontecendo. E muitas vezes ela acaba nem descobrindo. Por quê? O dano direto, visível, está lá nas raízes. E a pessoa muitas vezes não faz o trabalho de ir lá, arrancar as raízes e observar se ela está normal ou não. E muitas vezes também quando observa, não sabe identificar a presença do nematóide. Então vamos lá. Como é que você identifica? Existem alguns sintomas, alguns sinais, quando a planta já está gravemente atacada. Por exemplo, ela fica com as folhas amareladas, ela fica com as folhas esbranquiçadas, ela fica clorótica, que a gente chama. Ou seja, ela perde aquela cor natural verde e começa a ir mais para o amarelo, mais para o branco. Isso quer dizer que a planta começa a apresentar deficiências nutricionais, porque ela não está conseguindo retirar do solo o que ela precisa. Além disso, consequentemente também, ela fica com seu crescimento mais lento, mais retardado em relação às plantas saudáveis. Então, se no seu pimental tem uma única planta lá no meio de várias outras que está com crescimento muito lento, mas ela foi manejada igual às demais, não há motivo para isso acontecer. É muito provável que o nematóide esteja ali presente. E também, obviamente, a planta, por não conseguir absorver o que precisa do solo, não consegue se desenvolver bem, automaticamente também não vai conseguir produzir muito bem. Então, geralmente, essas plantas têm uma produtividade, ou seja, uma produção de frutos por ano muito menor se comparada às plantas vizinhas. Aqui vai um detalhe muito importante e muito interessante, diga-se de passagem, que plantas atacadas por nematóides não necessariamente vão apresentar esses sintomas.
Muitas vezes, as plantas, mesmo atacadas por nematóides, elas vão estar aparentemente saudáveis. Elas vão estar, na verdade, crescendo muito bem, vão estar com uma aparência muito boa, ou seja, bem verdinhas. E, além disso, também vão conseguir produzir frutas tão bem quanto as plantas saudáveis, mesmo sendo atacadas gravemente pelo nematóide. Eu falei para vocês que o nematóide ele prejudica a absorção de nutrientes e água pela planta do solo, porque suas raízes foram danificadas. Porém, pensa na situação de um plantio bem manejado, de um plantio que está sendo bem adubado, bem irrigado, com práticas de manejo sendo feitas de forma satisfatória. As pimentas ali naquele plantio, então, consequentemente, vão estar saudáveis, vão estar crescendo com o máximo de eficiência possível, não só na parte aérea, mas também nas suas raízes. Então, vamos supor, aqui vou dar um exemplo bem porco, só para você entender mais ou menos como é que funcionaria isso, mas vamos supor que uma planta ela emite 50 raízes novas no ano. Dessas 50 raízes, 20 dessas raízes foram atacadas e prejudicadas fortemente pelo nematóide. Então, 20 não conseguem absorver muito bem os nutrientes e a água do solo. Mas logo ali tem 30 raízes saudáveis que conseguem absorver os recursos do ambiente. Logo, a planta, mesmo sendo atacada pelos nematóides, mesmo tendo 20 dessas raízes sendo atacadas, ela ainda tem 30 conseguindo manter a sua nutrição. Então, vamos dizer que ela não sofre as consequências do ataque do nematóide. E por conta disso, a planta, mesmo sendo atacada, ela ainda fica aparentemente saudável. Sem dúvida nenhuma, a forma mais fácil, mais evidente e mais certeira de você identificar os nematóides no pimental é simplesmente observando a pimenteira do reino. Vai lá, pega as raízes da sua planta e observa se está tendo um crescimento retilíneo, ou seja, se as raízes estão sempre com o mesmo diâmetro, sem nenhum calombo no meio, e aí você vai garantir que ali não tem nematóides. Mas se você começa a ver que grande parte das raízes das suas plantas, ou que grande parte das plantas que você tem no seu pimental tem esses calombos nas raízes, então você já tem que ficar de orelha em pé para poder prestar atenção se está acontecendo ou não prejuízo provocado pelo ataque de nematóides. Vai lá sempre e monitora as raízes também do seu pimental. Esse é o jeito mais fácil de você observar o ataque dos nematóides. Como eu controlo os nematóides no meu pimental? Gente, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte: a gente não vai, de forma alguma, eliminar os nematóides no pimental. A gente não vai conseguir eliminar toda a população de nematóides. Se você conseguir, você me avisa, porque eu quero muito aprender. O máximo que a gente vai conseguir é diminuir a população. Ou seja, nós vamos controlar aquela população para que ela não fique numa quantidade tão grande ao ponto do nosso pimental ser prejudicado gravemente. Então a gente vai controlar a população, a gente vai diminuir o número de nematóides no pimental e dessa forma conseguir conviver com esses vermes do nosso plantio. Bora lá! A primeira coisa que você deve evitar, essa que eu sempre falo para vocês lá no Instagram, é não utilize mudas com nematóides. Simples! Não utilize mudas que já têm nematóides. Se você adquirir mudas com nematóides, você já está trazendo nematóide para o seu plantio. Você já está tendo o cultivo desde o começo de plantas infectadas por esse verme. A segunda coisa é simplesmente você evitar plantar a pimenta do reino em um local onde antes se cultivava culturas que eram hospedeiras de nematóides. Por exemplo, acerola. Aqui no Pará se cultiva muita acerola, e a acerola é uma dessas culturas que é atacada por nematóides. Então, se você vai e utiliza um terreno que anteriormente, que no ano passado, por exemplo, era atacado por nematóides, é muito provável que você esteja colocando esse pimental em um lugar propício para o ataque de nematóides. E já aproveitando, você também pode evitar consorciar o plantio de pimenta do reino com acerola, por exemplo, com culturas que são hospedeiras. Quanto menos culturas hospedeiras de nematóide você tiver próximo ao plantio de pimenta do reino, menores são as chances de você aumentar a população de nematóides no seu plantio. Uma outra coisa também que você pode fazer é evitar danificar as raízes da sua pimenteira. Muitas pessoas utilizam
a capina com enxada para poder fazer a limpeza do pimental. É normal, é barato, é acessível, é mais em conta e por isso muita gente faz essa prática. Mas, gente, procure evitar isso ali no segundo ano em diante do plantio, porque as raízes já vão estar muito grandes, bem desenvolvidas, e aí facilmente você consegue, sem querer, cortar as raízes com a enxada. E cada corte é uma oportunidade para a entrada do nematóide. Ah, e também para a entrada do fusário, né? Não se esqueça. E assim como eu falei para você no começo, uma das coisas que você pode fazer para pelo menos amenizar ou, de certa forma, até diminuir bastante os danos causados pelo nematóide é simplesmente fazer um bom manejo, adubando bem a sua planta, a sua pimenteira do reino, fazendo com que ela se mantenha sempre formando novas raízes e assim compensando o número de raízes que foram atacadas pelo nematóide, sempre mantendo ali raízes novas para absorver água e nutrientes do solo. Então, sempre mantenha o seu plantio com um bom aporte de nutrientes sendo feito. E, gente, é claro, existe uma série de outras técnicas que você pode utilizar, baseadas no uso de nematicidas ou baseada no uso também de algumas substâncias que são repelentes ou que protegem a pimenteira do reino do ataque de nematóides. Mas essas eu não vou falar para você nesse vídeo, até porque exige um acompanhamento um pouco mais minucioso de cada produtor. Nem todo mundo está preparado para poder utilizar defensivos agrícolas. Então é por isso que eu não vou falar aqui para você nesse vídeo. Mas se você é uma pessoa tecnificada, que tem consciência do uso de nematicidas ou de outros defensivos agrícolas, eu te recomendo procurar aí pelas várias fórmulas existentes hoje para o controle de nematóides. Eu realmente espero ter te ajudado a compreender mais sobre os nematóides e como é que eles estão presentes no nosso pimental. Em retribuição, você já sabe, gente, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa o seu like, não custa nada, verifica se está inscrito e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem curtiu o Pimenta do Reino. Eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa, assim como eu espero ter te ajudado. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.